Amém. Graças a Deus. Irmão, pode tomar assento, por gentileza? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez nos reunimos em nome do Filho de Deus vivo, aprendendo junto mais uma lição preciosa para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. Agradecer a esse ministério que tem nos concedido oportunidades de ministrar a palavra, aprendermos juntos, e hoje nós temos a responsabilidade de ministrar a lição de número 9, que tem por tema Resistindo à Tentação no Caminho. Amém? Todos têm a revistinha aí para me ajudar? Nós vamos ler todo mundo junto para ninguém cochilar, né? Graças a Deus, né, irmão Cintia? Essa voz aqui de baiano, ela causa um pouquinho de sono, né? Então eu espero que ninguém durma aí, viu, gente? Eu não vou gritar, não vou pular. Eu só quero ministrar aqui a palavra do Senhor. Aí eu conto com a colaboração dos irmãos para estar me ajudando aqui, tá? Vamos aqui abrir o nosso estudo. A gente já... Ele não entrar, não. Deixa eu puxar aqui. Não sei se é o dedo que está suave, né? O negócio aqui não quer correr. Olha aqui. Resistindo à tentação no caminho. Amém? Nós temos o nosso texto áureo, que está falando dessa maneira: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática nós temos aqui: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Que coisa, hein? No lugar de ceder, é melhor triunfar sobre ela, né? Glórias a Deus por isso, irmãos. Então vamos triunfar nessa noite aqui, nesse início de noite aqui, sobre essa tentação. Nós temos a leitura bíblica em classe aqui, que está no Evangelho segundo relata Mateus, no capítulo 4. A leitura está do verso 1 até o versículo 11. Amém? Então vamos todos fazer essa leitura sucessivamente. Assim eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e nós vamos até o versículo de número 11, para nos mantermos acordados. Eita glória! Não é verdade? Então está escrito assim no primeiro verso: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segundo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita Jesus, meu Deus do céu. Olha aí. Esse texto meu aqui está complicado. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos para o verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és Deus de Deus, que está escrito, aos seus santos Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, meus irmãos? Que maravilha, né?
é o diabo deixando e os anjos chegando. Que maravilha! Nós temos esse privilégio, né, irmãos? Passar por tentação, resistimos a ela e os anjos vindo nos servir, amando do nosso Pai. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Olha só que coisa linda. A introdução que nós temos aqui. Pode ler a introdução para nós, pastor? Por gentileza. Está no pente aí? A introdução. Isso. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caísse em tentação. Mateus 6,13. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como o Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar, orar, para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 26, 41. Amém, meus irmãos? Então, como essa palavra introdutória já está nos orientando muito bem, que a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Então já está um alerta para nós. Não adianta a gente achar que não vai passar, porque nós antes não tínhamos esse inimigo, porque nós já andávamos ali. Pelo menos eu, né? Seus irmãos que nasceram no berço evangélico se deram uma escapadinha ali, mas eu já andava de mãos dadas com ele. Eita misericórdia! Olha a cara da minha esposa aí. Ela até se assusta, porque era verdade mesmo. Era Satanás aqui, me guiando, e vai ali, toma um, e vai ali, pega não sei quem. Eu vivia ali. Mas graças a Deus, que o Senhor estendeu tua mão poderosa sobre a minha vida, me arrancou lá do charco de lodo, assim, ó, me pôs para o alto, me deu um banho, e hoje eu estou aqui, ministrando e falando que nem Jesus. Sai, Satanás, sai do que está escrito. Eita glória! É assim, irmãos, é uma maravilha você poder, sabe, compartilhar isso com o coração cheio de alegria e de gozo, porque eu sei, irmão, ser alcançado pela misericórdia de Deus depois de 40 anos de idade. Imagina, eu sempre falo isso, com 13 anos de idade eu fui morar numa favela, só tinha gente doida, e eu me envolvi ali no meio, ali foi um terrível negócio. Então eu dou glória a Deus por isso, irmão. E minha esposa tem que agradecer muito a Deus também. Nosso casamento, irmãos, eu terminei o casamento com ela em 8 dias de casado. 8 dias. Eu saí fora e deixei ela. Você vê como é que Deus é extraordinário, né? Esse ano, pela misericórdia dele, nós vamos completar 28 anos de casado. É Deus ou não é na vida do homem? É Deus na minha vida, por isso que eu ministro com alegria. Eu me alegro muito. Jesus Cristo é extraordinário. Eu falo de coração cheio, porque o que ele fez na minha vida é impagável. Eu não tenho como pagar para ele, só tenho que pagar com a minha obediência. Obediência aí. Então vamos aprender uma coisa muito extraordinária hoje, que é justamente sobre isso. Nós não vamos estar livres de maneira alguma da tentação, ela vai vir. Mas todavia nós vamos aprender na lição aqui que tem escape para nós, amém? Então nós temos aqui 3 objetivos para alcançar nessa lição, para nós concluir, para conceituar aqui. O primeiro objetivo aqui é o que? Conceituar biblicamente o que é tentação, os seus aspectos na esfera humana. Então esse é o primeiro objetivo, tá? O segundo é mostrar como o nosso Senhor Jesus lidou com as tentações, como o nosso Senhor Jesus lidou com elas. E justamente nesse segundo objetivo aqui é que nós vamos pegar e agarrar para nós como que o Senhor Jesus lidou, amém? E o terceiro, mostrar como o nosso Senhor Jesus, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então essa lição aqui, o objetivo aqui, ela vai nos apontar a estratégia. O segundo objetivo vai mostrar como o Senhor Jesus lidou com ela. E o primeiro, nós vamos conceituar biblicamente o que é tentação, amém? Amém ou não amém, irmãos? Então graças a Deus por isso. Nós vamos sair daqui hoje olhando para a tentação e falando: sai, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele já apontou o caminho para nós, como é que nós devemos sair, amém? Então vamos ser bem objetivo, não vamos fazer comentários muito longos em cima do que nós vamos aprender, porque eu creio que os textos bíblicos que estão aqui, as referências bíblicas aqui, se a gente, como é uma lição, nós temos a revista, nós podemos ler em casa, se aprofundar na leitura, e ali a gente, divide o nosso tempo
E devido a gente não poder tecer muito comentário, que a lição já está bem explícita. Para quem leu, assim, se dedicou na leitura mesmo, ela já está bem explícita para nós aqui, amém? Então o primeiro tópico ela está falando assim, a tentação e a sua esfera humana. E o primeiro conceito bíblico de tentação, que está no primeiro subtópico do primeiro tópico. Então, na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica machá, que significa teste, provação. E os textos nós temos aqui Deuteronômio 4:34, 9:22 e Salmos 95:8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peiramos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Está lá em Atos 20:19, 1 Coríntios 10:13, Tiago 1:2 e 12. Então, e fora isso tem muito mais. Mais algumas. E o verbo peirazô, testar, submeter à prova. João 6:6, Gálatas 6:1 e Apocalipse 2:2 e 10. Então, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Então veja bem, 25 vezes no Novo Testamento aparece uma palavra aqui, esse teste, prova, e depois submeter à prova, que aparece 36 vezes. Então assim podemos dizer que tentação é o quê? Quem tem a revista aí? Isso, todo mundo junto, porque aí nós já vamos pegando, porque aqui já está praticamente a resposta desse subtópico aqui. O que é a tentação? É justamente assim podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Olha só que coisa. Se nós sabemos que é isso aqui, nós não vamos se deixar levar por ela, é verdade, irmão? Nós estamos aprendendo justamente para isso, nós não nos deixamos levar pela tentação. E no contexto do dicionário, tentação, que é o substantivo feminino, olha só, que fala o quê? É um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. No dicionário, essa palavra, se você for procurar no dicionário, você vai achar justamente esse substantivo feminino, que é o primeiro, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. E aí você vai ver aquela palavra resistir à tentação. E o segundo é o quê? Um desejo veemente ou violento. No sentido que chegou a sentir o quê? A vontade de matar alguém. Chegou a agredir uma pessoa. Tem esse significado também. Você foi tentado a fazer isso. Parece que aquela tentação veio e você não resistiu. Eu tenho que fazer isso com aquela pessoa. Então é um desejo também, segundo, de acordo com o dicionário, veemente ou violento. Quando a pessoa chegou a sentir aquilo, foi tentada ali e chegou a sentir. Então no dicionário ele fala isso. Amém? E também dentro do ser humano, como está escrito aqui no segundo subtópico aqui, já é o que? Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, né? Que é o texto bíblico que nós temos em Gênesis, capítulo 3, que é do 1 ao 5 que nós temos na lição, e depois e também de dentro do ser humano, que está em Tiago, capítulo 1 e o verso 15. Quem pode ler esse capítulo 1, verso 15, para a gente entender? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Pode ler em alta voz aí, para a gente participar. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua concupiscência. Depois havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Está vendo aí? O pecado sendo consumado gera morte. Agora vamos aqui, nós aqui pensar, como eu como um professor e vocês como aluno. O pecado sendo consumado, ele gera morte. E por que tem tanta gente pecando aí no mundo e ninguém morre? Responde aí. Aí, está vendo? É a morte espiritual. É justamente essa morte que cega a pessoa. A pessoa perde prazer pelas coisas de Deus, né? De caminhar com Deus, de continuar seguindo a Deus, olha para você já com o semblante caído, já está afastado. Por quê? Porque morreu espiritualmente. Porque se fosse fisicamente, todos nós não estaríamos mais aqui, né? Porque toda hora a gente peca. Não é porque a gente quer, mas toda hora a gente peca. Mas ainda bem que o Espírito Santo nos toca na nossa consciência ali e a gente pede perdão para Deus e volta aquela paz novamente. Não é verdade? É isso que nos fortalece.
Mas justamente, se fosse, porque a gente fala para a pessoa, se fosse esse pecado, que nem o pastor leu ali, todos nós, se fosse esse pecado matasse a nossa carne aqui, nós já estávamos todos mortos. Né? Mas graças a Deus por isso que nós temos ensinamentos, amém? Então ele também tem origem que do diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecida por Deus. Então, já que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engano e ao deleite da consciência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Amém? Então, o que é uma tentação humana para nós? Tentação é o quê? Um estímulo ou indução a um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma. É uma coisa, né? Ou convenção social, consequentemente proibida. Pode ser uma convenção social consequentemente. Então, isso aqui é a tentação. É um estímulo ou indução a um ato que parece atraente. A tentação é terrível, parece que é atraente ali, eu vou deixar levar ali que o negócio parece que é bom, né? Eu vou lá. Mas nós estamos aprendendo aqui, irmão. Nós não ser levados por essa tentação aí. Porque a tentação ela é terrível mesmo. Ela vem com tudo mesmo. Se a pessoa não souber resistir, cai, né? Porque o diabo, ele não vai lançar coisinhas, né? Uma coisinha feia para você, ele não, para você chegar e olhar, não. O diabo, ele vai sempre querer lançar aquilo que vai te atrair para ver se você vai analisar pelo que nós lemos aqui no texto. As 3 áreas onde ele chegou ali para tentar Jesus, ali foi tudo coisa que o ser humano almeja, né? A carne almeja, e ele chegou ali, mas Jesus, ele, ó, amém? O terceiro subtópico aqui está falando tentação, um fenômeno humano. Pode ler, irmão Cíntia, por gentileza? Está vendo aí? Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação. Está vendo? E pior que ele vem e tenta mesmo, né? Ele vem e toca mesmo e persuade mesmo. Por isso que nós estamos aprendendo essa lição aqui. A gente fala, nossa, tantos temas repetitivos durante a nossa caminhada, tocando os mesmos versículos, as mesmas teclas, tudo, mas sempre o Espírito Santo abre o nosso entendimento para nós nos aprofundarmos e aprendermos cada vez mais e aplicando em nossa vida, né? Não é verdade, irmãos? Então essa palavra tentação aí, eu peguei aqui esse comentário do dicionário que está aqui na própria lição, não sei se tem a do professor, mas eu achei interessante, eu até separei um ponto aqui. A tentação, os termos grego e hebraico traduzidos como tentar e tentação, também aparece um mau sentido de induzir ao pecado. Então o diabo é acusado de ser o instigador de tais provas, onde nós lemos lá em Mateus 3 e 1 Tessalonicenses 3, 5 e 6. Então até mesmo na vida dos cristãos ele exerce grande pressão para o pecado. Até mesmo na vida dos cristãos ele exerce grande pressão para o pecado. Quer dizer, agora a preocupação dele é justamente com os cristãos mesmo, porque aqueles que já estão do lado dele, quem é que vai se preocupar com aqueles? Somos nós que temos o Espírito Santo de Deus e que temos um chamado para pregar para essas pessoas. Então ele vai exercer essa tentação em nós. Para quê? Para quando nós chegarmos naquele que já está afundado ali no pecado, aquela pessoa nos acusar. Porque eu já ouvi pessoas falar, eu vou naquela igreja com aquela pessoa que faz isso, a pessoa diz que é crente e faz isso aí, eu vou lá fazer o que lá? Né? Sendo que nós somos a luz, que nós estamos ali para quê? Para aquelas pessoas olhar para nós e querer vir para o nosso lado. Mas tem cristão que infelizmente está dando mau testemunho, está sendo pressionado
por Satanás, sofrendo essa tentação, caindo na tentação, e ele, por ser cristão, ele causa escândalo, e aqueles que estão lá fora, que é para vir, através do testemunho dele, do bom comportamento dele, ele viu que aquela pessoa que era cristão caiu em tentação, por causa que a pressão que o diabo põe era terrível, não é verdade? Está lá em Lucas 8,13. Então, sucumbir às tais tentações pode demonstrar que a profissão do cristão não é sincera. A posição de fé dele não é sincera. Então, a tentação para pecar frequentemente se origina de pensamentos malignos e da concupiscência, né? Está em Tiago 1,14. Então, provações às quais um forte desejo por riquezas bem pode se juntar. 1 Timóteo 6,9. Contudo, a tentação para pecar nunca vem de Deus. Tiago 1,13. O cristão deve orar por libertação de todas as tentações, amém? Então, nós precisamos orar, porque sabemos que Satanás ele vem mesmo. Ele vem nos tentar. O que acontece? Nós caímos em tentação. Quando nós estamos tentados, o que acontece? Nós vamos morrer espiritualmente. E como é que nós vamos chegar perto de uma pessoa se nós estamos mais mortos do que elas? Porque elas já estão ali eu já, por exemplo, que nem eu que falei para os irmãos logo no início, eu já andava de mãos dadas com Satanás. Onde é que eu ia conseguir conduzir uma pessoa para Cristo do jeito que eu andava? Jamais. Hoje a gente vai pregando, vai vivendo com a nossa vida, vai dando bom testemunho, e hoje é fácil a pessoa vir para Cristo. Mas antigamente, justamente agora nós temos que fazer o que? Entregar para essas pessoas. E para isso nós estamos aqui aprendendo a resistir a esse tipo de tentação. E nós sabemos que Satanás ele vai vir com tudo mesmo, amém? Mas graças a Deus que nós temos o nosso libertador, não é verdade, irmãos? Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes e não se deixar levar por essa tentação, então, que foi o primeiro tópico que nós lemos aqui. Então, o sinopse desse tópico 1 vai falar assim: a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Olha só, então não tem desculpa. Se ele ocorre nessa esfera, nós estamos aprendendo justamente que essa esfera, ela dá para ser controlada se nós resistirmos ao diabo e ouvir o que Jesus tem para nos falar. Então nós vamos nos fortalecer nisso, amém? Então nós vamos estar um pouquinho rápido, não está dando para entender? Senão eu vou maneirar um pouco aqui a minha fala aqui. Se eu maneirar também, aí já a pessoa alguém já vai pescar ali, eu já vou. Então vamos lá. O segundo tópico vai falar o Senhor Jesus e a tentação. E o primeiro subtópico vai falar a aprovação do Senhor Jesus. A aprovação do Senhor Jesus. Pode ler, irmã André, por favor. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Louvado seja o nosso Deus. Embora espiritualmente fraco, ele estava forte. É assim que o apóstolo Paulo falou também, né? Quando a gente está fraco, é que nós estamos fortes, né? Mas para isso nós temos que saber em quem nós temos crido, né? Ele falou, né? Se você sabe em quem você tem crido, então você vai se fortalecer, amém? Então essa aprovação do Senhor Jesus Cristo é de acordo com o Evangelho de Mateus. Após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto, né? Tem a referência também em Marcos 12. E foram 40 dias sendo tentados por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. Que coisa, irmãos. Agora o segundo subtópico, eu vou fazer uma leitura como a irmã já leu. Eu não vou ficar repetindo em cima do que a irmã já leu. Eu vou pedir para a nossa irmã ler o 2, e aí eu vou tecer um comentário em cima, porque os três, ele está bem linkado, que vem a aprovação do Senhor Jesus, as áreas que Jesus foi tentado e depois como Jesus venceu. Então, como está tocando praticamente do mesmo, a gente vai pegar cada um, vai ler um, e eu vou comentar só já direto em cima dos três, tá bom? Então pode ler o segundo, irmão. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse ela em planta, após sentir fome devido ao processo de jejum. Por isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo teve Jesus pedindo que ele se atirasse do
Então nós entendemos aqui essas três áreas, né? E nós, como cristãos também, hoje, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, então nós também recebemos. Nós temos essas três áreas. Outra hora, que eu mesmo que não era cristão, eu não percebi, nunca imaginar essas coisas, né? Graças a Deus que nós estamos aprendendo isso. Então nós temos essas três áreas aqui, que seja a área da natureza divina, na área da natureza espiritual e na área física. Amém? Então vamos para o terceiro, para a gente tecer um comentário breve sobre esses três subtópicos aqui. Pode ler, pastor Elmo, o terceiro? Como Jesus venceu a tentação, nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação ele disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Na terceira tentação ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos o nosso divino mestre. Glória a Deus por isso, irmãos. O conselho sempre vai ser esse: imitemos o nosso divino mestre. Temos que imitar a Jesus, irmãos. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos verdadeiramente imitar a Jesus. E o texto que está aqui é Efésios 6, do 11 ao 17, e eu vou fazer um comentário em cima desses três subtópicos aqui, para a gente entender, embora o pastor Elmo já leu, mas eu quero tecer um comentário aqui. Então, a primeira tentação, nós sabemos que ele já falou logo de cara: se tu és o Filho de Deus, né? Como é que uma pessoa é o inimigo de Deus? Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabia, Satanás sabia. E por que ele colocou essa dúvida aqui? Se tu és, está vendo como é que é as coisas, irmãos? Sempre, se tu és, foi igual lá no Éden, né? Não, ali, tá? Se tu és, Jesus não sabia que ele era, você acha que Jesus ia, né? Mas o inimigo dele, ele é astuto, né? Ele quer pegar a pessoa de alguma forma, né? Se tu és, é uma pergunta. Então, para mandar transformar as pedras em pão. E depois o terceiro aqui: salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce na cruz também, essa aqui, ó. Foi mais um que ele tentou, né? Falar para Jesus aqui, nesse aqui. Ele pegou e interpretou a escritura: salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz, Mateus 27, 40. Agora, se Jesus desce da cruz, o que seria de nós aqui hoje, né? Como foi dito aqui no presbiteriano, né? O que seria de nós? Será que nós estaríamos aqui sem descer daquela cruz? Então, graças a Deus que ele não desceu, né, irmãos? Estava tudo já agendado, já tudo certinho, e ele cumpriu direitinho. Então, na segunda tentação, o demônio cita as Sagradas Escrituras na tentativa de ludibriar Jesus a cair numa armadilha, uma falácia teológica. Uma falácia teológica, ele usou de conhecimento de Deus, a teologia é o conhecimento de Deus. Ele usou essa falácia: porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Está lá, Salmo 91, 11 e 12 e Mateus 4, 6. Então essa passagem ela ganha ainda um peso especial, pois que os salmos aí citados pelo diabo são considerados vinculados ao templo de Salomão. Então aquele que ora e pede proteção do templo, e ainda assim o diabo surge surpreendentemente. O diabo ainda surge daquela maneira, surpreendentemente, nessa passagem, como conhecedor das Escrituras. Para nós termos uma ideia de que, por mais que nós leamos a Escritura, por mais que nós nos aprofundamos em estudar, nós sabemos que o nosso inimigo, ele sabe também. Só tem a diferença: o discernimento espiritual, o Espírito Santo que habita em nós, que vai revelar ali naquele momento, que pode um ateu também conhecer bem a Escritura, né? Mas o que vai fazer a diferença é o Espírito Santo nessa hora, que vai nos fortalecer, vai nos encorajar e nos capacitar para nós resistirmos. Então você vê que aquele que ora e pede proteção no templo, e ainda assim o diabo surge surpreendentemente nessa passagem,
como conhecimento da Escritura. Então conclui-se então que até mesmo a interpretação bíblica pode ser uma fonte de tentação, porque a pessoa pode interpretar a Bíblia. Nós sabemos que pela interpretação, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Nós sabemos que os textos que Satanás usou aqui, mas aí é onde está a diferença. Quando você está cheio do Espírito Santo, nem Jesus, quando ele chegou aqui no capítulo 4, nós vamos ver, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então quer dizer, foi o Espírito Santo que conduziu ele ao deserto. Então todas as vezes que nós fomos para um lugar, independente de onde esteja esse lugar, nós temos que buscar a direção do Espírito Santo, para que ele esteja dentro de nós operando, porque aí nós vamos ter força para resistir a tentações, porque aí nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Não é mais pela nossa natureza humana, não é mais pela nossa carne, é pelo Espírito Santo. Aí pode vir a tentação que for, irmãos. Foi o que veio aqui para Jesus, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Esse é o aprendizado das nossas vidas nesse dia de hoje. Aonde nós formos, o Espírito Santo tem que estar habitando dentro de nós poderosamente, porque aí nós vamos poder resistir a essa tentação. Se o Espírito Santo não estiver aqui, a gente cai com muita facilidade. E justamente nesse negócio, por isso que eu falo, uma coisa que a gente tem que buscar muito e pedir a Deus é discernimento de espírito, para você discernir, porque a pessoa vai vir cheia de sabedoria, cheia de lábia, para tentar ludibriar você, para que você caia na tentação, mas aí é onde o Espírito Santo vai fazer a diferença. Então vamos continuar buscando e pedindo ao Espírito Santo para nos fortalecer nessa área, né? Assim como Jesus Cristo ele foi. Jesus falou: vocês, em alguns lugares vocês vão ser enviados como ovelhas no meio de lobos, né? E aí, se nós não tivermos o Espírito Santo ali, aqueles lobos aqui vão nos devorar. Mas se nós resistirmos às tentações guiadas pelo Espírito Santo, certamente nós não vamos ter dificuldade de seguir firme até prosseguir aqui onde nós estamos nesse estudo, a nossa caminhada, porque isso tudo vai acontecer na nossa caminhada. Amém? Se nós pararmos, irmãos, já era. Aí nós já perdemos tudo, a caminhada que vai ser daqui para frente. Por isso que o tema da revista é caminhando. Ele sempre vai falar, é na caminhada. Essa lição é na caminhada, tentação, lidando com as tentações na caminhada. E toda a revista, todas as lições, todas elas estão tocando aqui, resistindo à tentação no caminho. Nós estamos caminhando, seguindo firme. O caminho para nós, logo no começo do Evangelho, no século I, lá era o quê? Era o caminho que chamava, né? Os apóstolos, né, quando eles começaram, né? Chamavam Jesus de um caminho. E até hoje ele continua sendo o caminho, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós possamos continuar nesse caminho seguinte. Então, vamos nos firmar nisso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. E nós aqui, para onde nós seremos conduzidos? E com quem nós iremos? Somente com o Espírito Santo, né? Então a sinopse desse tópico 2 está falando assim: nosso Senhor Jesus Cristo venceu o diabo com a palavra de Deus. Então certamente, irmãos, nós não vamos ter desculpa, porque nós temos a palavra de Deus, e nós estamos numa sala de aula aprendendo, e nós estamos ouvindo ministrações. Então nós não teremos desculpa. Amém? Amém ou não amém? Então nós não teremos desculpa, irmãos. Amém? Vamos seguir firme. Seguir firme, porque a prática de Jesus entra em contraste total com a prática popular das pessoas do mundo. Jesus ele andou certinho, porque ele já veio com esse propósito. E quando nós aceitamos a Jesus também, nós recebemos um propósito, né? Então que nós possamos seguir firmes. Ele se tornou humano, ele ficou adulto, entrou nas águas purificadoras do nosso batismo, embora não tivesse pecado. Ele sofreu tentações, né? Suportar e não entregar por causa da angústia e da dor. Então ele não precisava ter uma natureza pecadora para ser tentado, suportar a dor da declaração. Mas ele, em tudo que ele foi tentado, ele falou não. E o ponto forte que ele mais usou foi o que? Foi a palavra. Então nós temos a palavra, né? Estou rápido, hein? Estou rápido, graças a Deus. Mas os irmãos estão entendendo, né? Se nós temos a palavra e nós temos ensinado, não precisamos ficar enrolando e falar muita coisa. É só nós pegar a palavra. A palavra, ela é o suficiente. Não é verdade? A palavra de Deus é o suficiente, irmão. E não tem quem venha argumentar essa palavra não, irmão. Não adianta vir argumentar, porque aqui tem resposta para tudo. É só você chegar e está aqui, está escrito aqui, meu querido. Ó. Quer ver aqui? Ó? Pronto, abre e mostra. E o resto o Espírito Santo faz. Amém? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Então em tudo nós temos que dar graça.
O terceiro tópico está falando assim, resistindo à tentação. E o primeiro subtópico está falando, todos somos tentados. Todos somos tentados. Pode ler, irmão? Isso, pode ler. A irmã... Isso. Me ajuda, gente. Estou indo um pai aqui. Por mais que tenha excelência, seguir a adoração, o jejum e a leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito disso que vivemos em uma cultura pós-moderna, que por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Romanos 12, 2. A Bíblia nos orienta com muita clareza para nós não nos conformarmos com este mundo, né? Viver uma vida conformada, aceitando tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, né? Os nossos olhos, ele é a candeia, né? Os nossos ouvidos, e tem o nosso coração. E tem um ditado lá no mundo que diz: os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas muitas das vezes os olhos não veem, mas o ouvido ouve, né? Então tem que tomar cuidado com esses ditados também, né? Então o que a palavra está falando aqui? Todos nós somos tentados, né? Por mais que observemos as disciplinas, nós somos tentados. Mas como a palavra está falando, mesmo que introduzam esse relativismo, teólogos, pessoas sábias, o que nós temos que usar, como sempre, e resumir tudo, é acerca das Escrituras Sagradas. A nossa regra de fé e conduta, a maneira como nós vamos nos conduzir, para nós não se deixar levado por essas tentações que virão. Eu, que fiz só a quarta série primária, não tenho vontade de voltar a estudar em um dia, irmãos, eu tenho vontade danada. Minha professora foi em casa pedir para minha mãe, deixa ele estudar, mas minha mãe falou, vai estudar. Eu falei, mas como é que eu vou estudar com 10 irmãos dentro de casa? E só ela sozinha para cuidar, não tinha como. E eu trabalhava na feira, era funcionário de barraca de fruta, não tinha como, eu dormia na feira praticamente, eu dormia na barraca, o cara tinha um caminhão pequeno, ele me deixava na feira, ia para a plantaria e voltava. Então era assim, era mais ou menos 24 horas trabalhando, não tinha uma folga assim, praticamente de segunda a segunda, porque a segunda-feira tinha que ir para o mercado de madrugada. Então não tinha como. Como é que você que trabalha desse jeito ia conseguir se concentrar no estudo? Eu tive que parar. Mas graças a Deus, irmão, depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, que Deus, pela misericórdia, me alcançou, até o meu jeito de falar modificou bastante. E eu dou graças a Deus por isso. E essa é a transformação. Então, por mais que nós somos tentados, nós não vamos nos deixar levar por aquelas pessoas que têm um intelecto mais alto, que têm uma postura, que sabem se posicionar, que se veste bem, que fala bem. E a única coisa que nós vamos usar como nossa ferramenta de defesa nessa hora é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, como guiada pelo Espírito Santo, porque a pessoa também vai vir com a palavra também. Muitos que nem ele está citando aqui, até mesmo aqui, teólogos, né? Pessoas instruídas. Mas tem muito teólogo que é só teo mesmo, né? É só o logos, né? Só o estudo, né? O teo é Deus, né? O logos é ensino, né? O estudo, né? Então tem só o logos, mas não tem o principal, que é o Deus, E nós temos o Deus operando em nossas vidas, amém? Então é nessa hora que vai fazer a grande diferença. E o segundo subtópico está falando aqui, rejeite a tentação. Agora pode ser a irmã Rosana, né? Você não pode pedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode pedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó e fugir do mal. Assim não podemos pedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, aleluia, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Amém? Olha os exemplos que nós temos aqui em Gênesis 39, 12, né? José, quando veio ali a mulher de Potifar tentar ele, né? É essa mesmo, né?
Você viu que ele fugiu, né? Tem pessoas que acham vergonha, tem vergonha de fugir, acho que vai ser chamado de covarde. Irmãos, mas é nessa hora, irmão, que nós precisamos usar dessa autoridade, né? Se nós sabemos que nós não vamos resistir, o que nós temos que fazer? Fugir, né? Nós vamos ter que fugir. Está certo que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Mas vai ter situação, irmão, que você não vai saber como resistir. Então é melhor você fugir. Se você ainda está novato na caminhada, se você ainda não tem aquela confiança 100%, é melhor fugir, não é verdade? Se você conseguir resistir, amém. O diabo fugir é melhor ainda, irmão. É melhor ainda. Porque nesse dia eu vi uma moça entrevistando num podcast uma outra moça lá, e quando ela fez a pergunta para a moça lá, a moça disse que era evangélica. A moça se embaraçou toda, ela passou uma vergonha tão grande. Eu falei: meu Deus do céu, me ajuda, né? Porque numa hora dessa aí, tá vendo? Mas porque a moça não era, não sei se a moça era evangélica, não sei, que estava numa coisa falando justamente sobre o negócio de aborto, né? Perguntou para a moça lá, e ela falou: você não sabe o que significa isso? Você não sabe o que significa essa lei? E a moça: não sei. E por 3 vezes a moça não sabia, e a moça pegou a evangélica, a moça cristã, que quer debater com a moça no assunto, só que ela não era inteirada no assunto, e passou vergonha ali, e pediu para a moça ensinar ela. E ali o nome do Senhor foi envergonhado ali, por ela ser uma cristã e estar numa condição como aquela. Então por isso que eu falo, em tudo, irmão, em toda essa rejeição, é a palavra que vai nos fortalecer. Mesmo que você vai num debate, você sendo cristão, você não está inteirado da situação, foge, não entra no assunto, foge das paixões. O apóstolo Paulo, ele alerta a Timóteo, né? Foge das paixões mundanas, foge daquilo que você não consegue resistir. Se der para resistir à luz da palavra, se aprofunde e vai. Mas se não der, é melhor fugir das costas, vai ficar debatendo com a pessoa, sendo que você não vai ter argumento. E muitas vezes o teu testemunho nem condiz, porque a palavra que você lê, às vezes você só está expressando só o que está na palavra, mas o Espírito Santo de Deus não está habitando na tua vida para te fortalecer. A melhor coisa que nós temos que fazer é buscar mais e mais e mais a ajuda do Espírito Santo, para quando entrar nesse tipo de situação, nós não sairmos dali envergonhados e também não envergonhar o nome do nosso Senhor. Amém? Foi justamente o que ele fez aqui. O Senhor era a própria palavra, o verbo vivo, e ele usou naquela hora a palavra, né? Então nós temos esse ensinamento para nossas vidas. E o terceiro subtópico está falando aqui: arrepende-se. Olha que coisa extraordinária, arrepende-se. Pode ler aí, cooperador Martins. Olha só, gente, por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar. Isso é terrível, né? A gente fica tentando justificar, né? Se a gente prestar bem atenção ali, quando a Eva, quando ela foi ali, virou uma bola de neve ali entre os 3, né? Foi jogando ali, ó. Foi a mulher que tu me deste, né? Adão. Primeiro a Eva veio, foi a serpente, né? Aí depois Adão veio, foi a mulher que tu me deste. E ali virou tentando justificar. Mas o que aconteceu? Caiu na tentação. Não tem mais jeito, não adianta justificar depois que cai. A melhor coisa mesmo, o caminho, é o da confissão, né? Será, irmão, se ela confessasse ali, Adão confessasse ali, que a responsabilidade era dele, né? Se Adão confessasse ali, será que Deus ia dar uma chance ali, não? Porque Deus é misericordioso, né, irmãos? Mas a pessoa tentar justificar, ficar empurrando um para outro, querer sair fora, a pensando que de Deus ninguém se zomba, não, irmão. Com Deus ninguém brinca, não. É muito sério as coisas com Deus, não? Nós somos cristãos, nós temos que entender que a caminhada com Deus é coisa séria. Tem gente que está passando por situação porque entregou a vida para Cristo,
só que não entregou por inteiro ainda. Fica se retendo em algumas áreas ali e justificando. Irmão, se você não crê, é diferente, né? É diferente, mas falar que crê, não tem 79, 89, 99% com Deus, não existe isso. Entregou, tem que confiar, irmão. Tem que confiar em Deus, tem que confiar em todas as áreas. Não adianta carregar uma área, outra aqui não, porque as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, assim, uma coisinha aqui, outra aqui, Satanás ali. Não, quando foi para tirar o povo lá, o que o cara falou para Moisés? Moisés falou: ó, aqui não vai ficar uma unha, ó. O faraó está falando ali, né? Não, Moisés falou: aqui vai ficar uma unha. E com Deus também, irmão. Não adianta a gente querer, nossa, vou ficar com esse pedacinho aqui para mim. Não, irmão, entrega tudo ou não entrega, porque as consequências vão vir. E não adianta querer depois justificar, porque não adianta, porque Deus, ele já. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes, quando eu estou evangelizando na rua, e que eu encontro a pessoa que ela já não está indo mais nos cultos, não está frequentando, quando ela começa a se justificar, eu já paro logo, mato aquela pergunta, aquela conversa que já falo: eu vou fazer uma pergunta, você só me responde o que você quiser. O que Jesus fez para você? Qual é a culpa de Jesus em tudo isso? Aí a pessoa se cala, irmão. Não tem o que ela falar. Porque não é por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa disso, daquilo, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque você não está gostando disso, daquilo. Você tem que olhar para Jesus e ver o que ele fez para você ter se tornado um cristão. O que ele fez por você. Porque muita gente, porque fulano não sei o quê, porque ciclano não sei o quê, justificando. Por que eu caí em tentação? Porque era assim, o negócio foi bonitão, chegou aqui, a oferenda foi grande, então eu caí, justificando. Mas o melhor caminho é o que? O arrependimento. Deus vai continuar nos ensinando isso, amém? Então o que é arrependimento, irmão? É uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Então arrependimento é muitas das vezes expressão pelo termo desculpa. Olha só, é muitas das vezes expressado pelo termo desculpa. Então a palavra arrependimento é de origem grega, que significa o quê? Metanoia. Metavola em grego, e metanoia, que significa conversão. Conversão o quê? Tanto espiritual, bem como intelectual. Então você presta bem atenção nisso, o arrependimento. Mudança de direção, mente e atitudes. Isso é o arrependimento. Olhar para a sua mente, ver o que você pensava antes, olhar para a direção onde você caminhava antes e prestar atenção nas atitudes do seu comportamento, como você está caminhando agora e para onde você está indo depois que você entregou a sua vida para Cristo. Então isso é o arrependimento, amém? Olha só, é uma mudança de direção, mente, atitudes, temperamentos, caráter também, muda muito isso também, né? Tudo isso, arrependimento está envolvido, e trabalho. Então geralmente, conotando uma evolução, então arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em determinado assunto específico. Então, num determinado assunto específico ali, você tem que tomar essa atitude, seguir essa direção. Esse é o ensinamento para nós não cairmos nas tentações. É dessa maneira. Eu conheço a Cristo agora, a tentação veio. Como que ele agiu? Eu vou agir dessa maneira. Eu vou agir do jeito que ele agiu. Qual foi a ferramenta que ele usou aqui? Qual foi as áreas que ele foi? Até foi especificado as 3 áreas aqui dentro as 3 tentações, as 3 áreas que ele foi especificado aqui na lição, amém? Então agora é o que? Tomar por base isso, irmão. Bom, se nós pegarmos isso para a nossa vida, eu creio que Deus tem coisa extraordinária para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Deus tem, irmãos. É que a gente às vezes se enfraquece, se diminui um pouco. Nós às vezes, muitas das vezes, limitamos o poder de Deus. Eita do céu, é verdade ou não é? Muitas das vezes, em muitas situações, nós limitamos o poder de Deus. Mas Deus é extraordinário, Deus é todo